Família, beleza? Tá iniciando mais um podcast 80 minutos, ok? Edição de número 5. Fala aí, Gaigueira, como você tá na expectativa? Edição de número 5. Várias pessoas passaram aí, né? A gente já combinou de não falar questões de arroba quilogramas, né? Não, vamos sem falar de peso. Hoje é um grande convidado, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, com certeza. Cara, é uma pessoa admirável, que tem um trabalho com a comunidade aí, de tirar o chapéu. E você, como está nessa noite aí? Bem, graças a Deus, várias pessoas que passam aqui. A gente costuma dizer que o podcast 80 minutos a gente traz os melhores entrevistados da região, né? São pessoas de peso, são pessoas que têm coisa para agregar, coisa para passar, são pessoas que eu acredito que os nossos telespectadores elas gostariam de conhecer e aqui tem a oportunidade de conhecê-las, né? Porque aqui a gente faz as perguntas e deixa elas à vontade e elas que vão levando o assunto e transmitindo para vocês as informações que normalmente vocês gostariam de perguntar. Beleza, pessoal? Nós estamos aqui hoje com o Everton Gregoli, ele que é empreendedor, idealizador do projeto JH Futebol, pré-candidato a vereador pelo município de Santa Bárbara do Oeste, pelo partido Podemos, co-pastor pelo Ministério Assembleia de Deus do Ministério Belém, ok? Everton, seja bem-vindo ao podcast 80 minutos, fique à vontade, nossa casa é a sua casa, beleza? Muito obrigado. Primeiramente, um olá, né, para todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de estar participando com vocês desse trabalho aí. Eu já tenho acompanhado o podcast de vocês, então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, bem bacana. E eu quero também ser bem transparente para vocês que querem me conhecer, né? Vou falar um pouquinho de mim, da minha pessoa, vai ser bem legal. Show de bola. Everton, vamos lá. Como que inicia? Primeiro, vamos falar um pouquinho da sua história. Onde você nasceu, você chega, praticamente você viveu aqui também no bairro. Sim, né? sim. Muitas experiências, muitos conhecidos, né? Muitas pessoas Tem bastante. Compartilharam aí da sua jornada, da sua história de vida. Conta pra nós um pouquinho aí como que é essa jornada do Everton, né? Infância, etc. Vamos falar de uma forma bem resumida, né? Eu sou natural de Parapuã, cara. Interior de São Paulo. Parapuã, interior de São Paulo. 470 km daqui da nossa Santa Bárbara do Oeste. Eu vim pra cá aos meus 3 anos de idade, porque Parapuã em si é uma cidade que tem uma população pequena. Quando eu saí de lá tinha em média seus de 8 a 12 mil, que eu não vou saber o certo agora, mas a gente saiu com essa população. E qual que era a ideia? Meu pai e minha mãe eram muito jovens e consequentemente eles queriam ter essa projeção, vamos falar assim, uma carreira próspera. Todo mundo tem um sonho. Então meu pai ele não via essa projeção para ele, por ser jovem, minha mãe também muito jovem, e ele pensava nos filhos, né? A cidade é maravilhosa, a maioria dos meus parentes ainda estão lá, eu tenho um vínculo muito grande com Parapuã, mas aprove a Deus nos permitir que a gente viesse para Santa Bárbara do Oeste, que foi barbarense. 28 anos aqui já. Hoje já tenho meus 31 anos de idade. Então a gente veio pra cá e primeiro local, assim, o primeiro bairro foi o Molon, cara. Aí eu me residi ali na rua Dante Martignago, Molon 4 ali, na Dante Martignago, ali em frente à escola Maria de Lourdes Beoso Frank. Um abraço pra escolinha da ali eu estudei ali naquela escola, tive várias experiências naquela escola ali. Então, assim, o tempo foi passando e, assim, a vontade de crescimento na nossa vida e tanto do familiar, a gente percebeu que nós estávamos no lugar certo. E aí a gente, vamos falar de uma forma bem resumida, a gente foi criando laços de amizades. E é até interessante falar, assim, uma idade que marcou minha vida foi quando eu falei que eu comecei a projetar sonhos dentro de mim. Falei assim, não, agora eu tenho um sonho. Porque até então, quando a gente é criança, a gente tá sempre aos cuidados dos pais, né? Mas aí eu vi com uma oportunidade, falei assim, não, agora
é momento de eu começar a sonhar. E aí foi quando, aos meus 11 anos de idade, é até engraçado dizer que eu era um pouquinho fortinho, né? Vou economizar eu era um pouquinho gordinho. E aí minha mãe e meu pai me levou na pediatra, ela falou assim, olha, se a gente não dá um jeito no Everton aí, o menino tá crescendo, cara. O menino tá crescendo e tá ficando forte, as roupas não tá servindo, vamos colocar ele pra praticar um esporte. E aí foi aí que eu me descobri no futebol, cara. Foi com 11 anos de idade, eu comecei a participar de uma escolinha de futebol. E aí eu fui me descobrindo, as coisas foram acontecendo. E até então a médica estava certa. Comecei. Tinha que correr mesmo. Tinha que correr mesmo. E aí, aos meus 12 anos de idade, eu já me ingressei numa categoria de base de um clube. Que tem por nome Brasilis, que é Brasilis FC, que fica ali em Águas de Lindóia. E esse clube tem como presidente e como um proprietário ali, foi o jogador Oscar, zagueirão Oscar, da época de 93 ali pelo São Paulo. Então ele que é o idealizador ali desse clube. E aí eu comecei a jogar futebol, comecei a me desenvolver, comecei a alimentar mais meu sonho ainda. Então foi aí que nasceu o sonho de ser jogador. Foi aí que nasceu o sonho de jogador de futebol. Aí a família já começou a olhar diferente para mim. Pô, tem potencial, vamos dar um apoio aí, vamos dar um incentivo, vamos investir no menino. E aí eu comecei a participar e eu fiquei alojado lá em Águas de Lindóia. E aí eu fiquei dos meus 12 anos, a gente tinha muitos amigos aqui no Molon, e eu fiquei um período aí de 12 até meus 18 anos, nesse batidão aí. Joguei em Brasília, joguei no Corinthians, joguei no São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Nacional, Mirassol. Então, esse período aí eu fiquei meio que só visitando Santa Bárbara, Molon, assim. Legal. Foi esse período aí. Correndo atrás do sonho e tal. Correndo atrás do sonho. E assim, a gente sempre determinado, sempre focado naquilo. E muitas das vezes, pela distância, não conseguia ter aquele contato, aquela comunhão, né, com os pais. E naquela época não tinha hoje esse acesso via WhatsApp. Não tinha videochamada. Hoje nós tá no céu, irmão. Então né? a gente passava apertado. Às vezes as condições também não era viável. Eu sou da época que eu tinha que comprar o cartãozinho telefônico, ir lá no orelhão ligar. Eu sou dessa época aí. Então, assim, cara, eu tive bastante. Velho, né? Não queria falar isso. Mas é a verdade, é a realidade. Não, pelo menos você não mandou carta, vai. Não mandei carta. Acho que chegou um dia aí. Não, chegou não, na carta. Então, aí eu peguei e teve. Agora a gente já tá se aproximando assim vamos falar assim. Da vida adulta? Da vida adulta, que as responsabilidades vêm. Foi quando meu pai pegou e falou assim, olha, filhão, eu tô meio preocupado com suas notas aí, porque até então o jogador de futebol ele já coloca na sua cabeça, fala assim, não, eu vou, é até importante que eu vou falar para aqueles que estão me ouvindo, as crianças que têm um sonho, não deixe de estudar por causa de um sonho, cara. Não deixe, foque nos estudos. Eu lembro que o nosso treinador, vamos falar assim, aquele cara que estava sempre conosco, assim, ele falava assim, ó, o estudo e o futebol ou qualquer outro sonho tem que andar lado a lado. Porque a gente planeja algo dentro de nós, mas eu aprendi uma coisa lendo as escrituras sagradas, que diz lá em Provérbios de Salomão, que diz que o homem em seu coração ele planeja um caminho, mas neste caminho é o Senhor que direciona os seus passos. Então eu era muito jovem, às vezes eu queria tomar minhas decisões achando que eu estava correto, e até então meu pai pegou e falou assim, olha, suas notas não tá legal, há necessidade de você retornar, dar uma pausa aí, porque a gente não quer que você perca os estudos. E foi aí que eu vim finalizar o terceiro colegial.
que eu vim aqui na escola Neuza Nasato aqui. Legal, estamos juntos. A Neuza, eu tenho muitos amigos aí, ó, que se estiver me assistindo, vai lembrar das nossas histórias do Neuza Nasato ali. É uma escola assim que a gente conheceu muitos amigos e principalmente foi ali que eu conheci a minha esposa. Legal, então, junto desde a época do ensino médio. Desde 2010. Caramba, desde 2010. Eu conheci minha esposa com 17 anos, que eu vim para finalizar o ensino médio. E foi aí que eu conheci minha esposa. E nós estamos juntos até hoje, construindo nossos sonhos, projetos. E é muito interessante, cara, isso aí. E aí, quando que teve a transição de jogador de futebol? Como que entrou a política? Como que mudou Olha, a carreira? Na verdade, a gente vai falar um pouco dessa timeline, não te cortando, mas só pra gente... O empreendedorismo, eu acho que apareceu primeiro, verdade. Né? Porque depois, como você já faz esse dimensionamento da sua timeline de vida, aí você já migrou já para a parte já mais adulta. Isso. A transição da juventude para a parte adulta. Eu acredito que daí, uma vez que você tinha o sonho do futebol, daqui a pouco você volta e termina seu ensino médio, sim, e agora inicia-se novos sonhos. Com certeza. Né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Com certeza. Aí, vamos lá então. Né? Vamos lá. Quando eu já tinha conhecido minha esposa, a minha esposa, ela começou a trabalhar muito nova, muito jovem. Hoje você nem pode falar isso. Hoje um menor não pode mais trabalhar, é até complicado, né, cara? Só se for jovem aprendiz. Só se for jovem aprendiz. Mas naquela época a necessidade era muito grande e a minha esposa desenvolveu um talento, uma arte nas máquinas de costura. Ela, com 17 anos, ela já costurava muito bem, trabalhava nas confecções aqui na nossa região. E eu sempre fui essa pessoa que todo mundo olhava assim, as pessoas olhavam para o mesmo lugar e eu olhando para o mesmo lugar e sempre achando que eu podia encontrar uma oportunidade de fazer algo. E aí a minha esposa, eu via a maneira que ela trabalhava, cara, e assim, foi a primeira tentativa minha no empreendedorismo. Que eu falei pra ela assim, né? Tinha 17 anos. Jéssica, ela chama Jéssica, se nós comprar uma máquina de costura, 17 anos, a gente coloca no fundo da sua casa e a gente trabalha depois do seu expediente. O que você acha? Você estava começando a esboçar uma confissão. Já começava a esboçar uma confissão. Por quê? Eu não estava atuando no futebol, eu não tinha uma renda. Como eu estava nessa transição aí de estudo e futebol ainda, eu não queria, naquele momento, pegar uma CLT, uma carteira assinada. Eu queria já fazer algo que me desse um retorno, mas que não apagaria aquele desejo meu de ser um jogador de futebol. Legal. E aí, a minha esposa, ela sempre me apoiou nas minhas, isso é impressionante, cara. A minha esposa é nota 1000. Ela falou assim, vamos embora. Vamos pra cima aí. A minha esposa, ela tem uma história de vida assim, admirável, de encher os olhos de lágrima, porque a minha esposa, ela não tem pai e mãe, ela foi criada pelos avós, mas se você olhar para ela, você vê que esta circunstância, pelo fato dela não ter pai e mãe, não se resultou num espírito de inferioridade para ela. Ela falou assim, hoje eu não tenho um apoio de pai e mãe, mas eu tenho ainda determinação, eu tenho vontade, eu tenho raça. Minha esposa hoje ela tem 2 faculdades, é uma pessoa de classe baixa, que ela conseguiu os objetivos, e eu falo assim, ela teve sorte de me encontrar. E assim, vamos continuar a história. E aí a gente sempre teve esse interesse da minha parte. O que nunca faltou em mim foi vontade. Vontade de querer vencer. Aquela paixão sempre morou em você. Sempre morou em mim. Eu sempre fui uma pessoa resiliente, essa palavra. Boa. Sempre fui uma pessoa resiliente. E aí a gente foi fazendo o trabalho de confecção até um momento, falou assim, olha, as coisas assim mudaram, mas pelo menos nós tentou, Everton. A rota mudou agora, mas pelo menos a gente tentou. Vamos dar um avanço maior, vamos tentar outra coisa. E aí a gente foi, eu com 18 anos, eu falei assim, então eu vou vender carro.
18 anos eu tinha, eu falei assim, eu quero ser um vendedor de carro. Então vamos pra cima. Vamos vender carro. E eu com 18 anos, sempre 18, tava nesse 18, 19, 20, essa idade aí, 18, 19, 20, e a gente já tava com esse planejamento. Só que aí, nesse período, eu já não estava mais atuante no futebol, eu já estava meio que naquela situação financeira que nenhuma proposta vinha que agradava aquele momento meu. Então, eu sempre, nunca deixei, assim, eu abri mão do futebol, falei assim, não, eu desisto, eu não quero mais. Eu sempre falei assim, ó, eu vou tentando alguma coisa, mas se surgir uma oportunidade, eu vou abraçar o futebol, porque eu tenho assim certeza do meu potencial, eu tenho certeza que eu posso ainda alcançar meu objetivo. E aí foi aí que eu trabalhei numa empresa de um grande amigo meu, o Thiago, que foi um amigo que me apresentou para fazer um bico. Aí nesse bico aí acabou se alongando por um ano. Aí foi onde eu aprendi, eu sempre tive essa. A venda de carro. Não, eu vou abrir um parênteses agora. Sim, Guarda essa. Às vezes a gente vai acelerando as informações. Aí. É porque a gente vai lembrando. A história nossa tenho 31, é bem comprida. A gente já passou. 31 bem vivido. Bem vivido, hein? Aí eu passei por esse. Desses 18 até os 21. Eu vou contar a história do que eu vivi nesses 18 até os 21. Foi aí que passei por esse processo aí de um ano que a gente estava ali nessa lavanderia. Essa lavanderia, ela fazia todo o trabalho trabalho de lavagem nos jeans. Ela tratava o tecido, então? Tratava o tecido. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Eu não me arrependo em nenhum minuto de ter passado por aquele lugar. Hoje, o proprietário da San Diego, acho, ele é meu grande amigo, um amigo particular. Sempre que eu preciso dele, o Thiagão, eu preciso de alguma coisa, ele sempre nos ajuda. Amigão ponta firme. Tanto é que ele tá conosco na barbearia. E assim, não me arrependo em nenhum momento de ter essa experiência que eu tive ali. E nesse processo aí, desculpa, um amigo do meu pai também é uma pessoa muito amorosa, ele foi criando laços de amizade e ele ajudou muitas pessoas. E ele criou esse vínculo com esse amigo, e esse amigo falou assim, olha, Jurandir, eu vi que seu filho aí tá parado ainda, tá naquela do futebol ainda, mas se ele quiser, tá tendo uma oportunidade lá na Hyundai em Piracicaba. Tá abrindo vagas lá, vai contratar uma quantidade de funcionário, e como ele é novo, as empresas estão priorizando isso, Pra formar ali o profissional e tal. o que você acha aí? Manda um currículo, faz um currículo aí que eu levo. Mas eu levei o currículo daquele jeito, irmão. Fiz aquele currículo ali, sem muita, vamos falar assim, expectativa. Cara, chamou, velho. Chamou, a Hyundai me chamou. 19 anos, eu tava indo dos 19 pros 20 anos ali. A empresa me chamou pra trabalhar. E foi muito... Cara, aí eu já tava numa multinacional, né? E aí essa foi a sua primeira experiência com a CLT? Foi minha primeira experiência. Entendi. Foi minha primeira experiência. E no tanto você tava correndo dela, mas chegou uma hora, né, que não tinha como, né? Aí vamos falar assim, vamos para mais um avanço aí. Você já começa a ver os amigos assim, se dando bem, aquela inveja sadia, né? Eu falo que é uma inveja sadia, seu amigo com carro, aí você fala assim, caramba, velho, pô, e aí o futebol às vezes ele é um pouco ingrato nessa questão. Você por anos e tal. Você se dedica por anos e querendo um retorno, e às vezes não é aquele, assim, eu falo que futebol, não vou falar que é sorte, que eu não acredito, assim, é Deus, né? Mas ele é um pouco ingrato com as pessoas. Eu acho que também é muito o volume de competitividade. Exemplo, no Brasil, ele é o esporte principal, que é o sonho de maioria dos meninos brasileiros, né? Então acaba tendo uma alta demanda
para poucas vagas dentro dos clubes, né? E a gente sabe Cara, bem que os clubes são bem selecionistas, certo? Tem várias Meu irmão. coisas também de QI, quem indique. É isso aí. Disso. Tem a Às vezes famosa. o cara perneta joga menos que você e é o titular porque o pai tem uma influência. Isso. Eu passei pelo futebol também. Isso. Isso aí. Né? Então é bem isso aí mesmo. E com essa rodagem do futebol a gente viu muita coisa acerca disso. Então, para você alcançar o profissional, para ser um profissional de futebol, assim, tem que ralar mesmo, tem que sofrer, tem que, cara, Não é só ter o dom, não é só ser bom de não bola. é só ser dono de bola não, tem que, eu convivi com um coreano, velho, eu convivi com um coreano, velho, no Brasilis. Vou voltar um pouquinho para esse assunto agora. Eu vivi com um coreano, um ano, um coreano, velho. Não dá para acompanhar os caras. Os caras é demais, velho. Os caras é fora de série. Enquanto você tava dormindo, descansando lá, os coreanos tava batendo bola no paredão, velho. Treinando direita e esquerda. Pra aprimorar a técnica. Meu irmão, pular corda pros caras era fichinha. Coreano, a intensidade, o comprometimento, a entrega dos caras é algo assim que era admirável, velho. E assim, por isso que eu falo, a gente vai adquirindo experiência, né, cara? A gente vai vendo outras pessoas, os comportamentos das outras pessoas, querendo ou não, a gente vai pegando um pouquinho de vai moldando, eu tô falando da Coreia, porque olha só pra você ver, eu tive um contato com um coreano, nem sabia. Eu tive um contato com um coreano em 2006, no futebol. Em 2012 eu tava tendo contato com um coreano na Hyundai, velho. Então, os coreanos falavam, pali, rápido. Eu já até ajudava os caras, porque eu sabia falar algumas palavras. É legal, já conheci. É isso aí. E aí, futebol, fui pra Hyundai. Depois da Hyundai, aconteceu assim algo assim que realmente abriu meu campo de visão, abriu minha mente e eu comecei a projetar outras coisas para mim. Que foi aí que eu comecei a abrir mão um pouquinho do futebol. Eu fui deixando o futebol de lado. Fui deixando ele. O que foi surgindo na sua mente? O que apareceu para você? Aí eu sempre fui, cara, nunca fui conformado. Eu sempre fui inconformado. Eu sempre tive essa aptidão para ser alguém. E sempre tive essa aptidão. E quando eu entrei na Hyundai, eu entrei como a gente fala, lá todo mundo lá eu fugiu o nome agora. Colaborador? Não é colaborador, fugiu o nome agora. Mas porque eles tinham, é tipo um ajudante geral de produção. É um ajudante geral de produção, mas tinha um nome mais técnico para aquela situação, por ser uma montadora. E aí eu entrei nessa função aí. E depois, pelo fato da gente ter um grande desenvolvimento na área e sempre querer aprender outras áreas, outras coisas, estar sempre evoluindo, eu com 20 anos, 21 anos ali, eu já tava, fazia um ano que eu tava na empresa, eles já me subiram para piloto de teste, cara. Então eu já tava de piloto de teste. Legal. Então teve uma progressão rápida. Uma progressão muito rápida. E a gente até falava assim, você chegava numa roda de amigos, onde você trabalha tal? Na época, em 2012, pô, todo mundo queria trabalhar numa multinacional que continha um PLR, uma participação de lucro, né? Um trabalho assim. Tem um plano de saúde. Um plano de saúde. Sim, sim, uns benefícios apropriados que, pô, minha casa, meu lar, minha família tá tranquilo. Um Goodyear da vida. Isso, uma Goodyear, uma KS Pistões. Bosch, Caterpillar. Então, eu falei assim, não, Honda. Empresa de nome. Uma empresa de nome, de peso. E eu falei, tô sossegado. Aí na roda de amigos eu falava, nossa, cara,
tô lá, velho, tô de piloto de teste. Até a gente falava de um tom Com diferente, orgulho, com legal. orgulho e tal. E, e aí, só que assim, lá, o período nosso lá, pelo fato de ter uma alta demanda na época que abriu o terceiro turno da empresa, eles fizeram assim, eles falaram assim, olha, a gente vai abrir o terceiro turno, porque a Hyundai estava entrando no Brasil, migrando para o Brasil, e a ideia dos caras era fazer com que o carro, a geração que os caras trouxe, superasse uma Volkswagen da vida, um Gol, ou uma Chevrolet. Estavam procurando domínio Eles do estavam mercado brasileiro. procurando ser o top. Vamos chegar no top 3 aí da marca. Então os caras estavam numa intensidade muito alta. E aí foi aqui que abriu o terceiro turno, que contratou, e inclusive eu estava selecionado no meio. Só que era 2 anos de contrato. Era por tempo determinado, e se porventura a gente agradava os integrantes que incorporavam a diretoria, eles falavam assim que vinculasse de uma forma direta já com a empresa, efetiva, essa é a palavra. Então eu trabalhei 2 anos com muita intensidade e assim, cara, eu sempre falo isso para todas as pessoas que a gente tem um contato, uma habilidade de falar, que eu tô muito com jovens que sonham também, alguns sonham em ser um empreendedor, outros sonham em ser um engenheiro. E eu falo para eles, cara, que enquanto eu tive naquela empresa, eu vesti a camisa e dei o meu melhor. Porque eu nunca entreguei, eu falo nunca porque nunca mesmo, eu nunca entreguei um atestado médico. Uma vez eu tava jogando futebol, torci o tornozelo, cara. O tornozelo meu ficou daquele jeito. Aqui o sapatão, deixei o cadarço meio solto e fui trabalhar. E minha mãe falou assim pra mim, nossa, você vai trabalhar? Não, eu vou, tenho que cumprir lá, cara, os caras precisam de mim. Então eu já tinha esse pensamento. Você tinha um comprometimento real. Já tinha comprometimento real. E aí fiquei 2 anos lá, aí foi assim, foi algo que, querendo ou não, eu vou ser bem sincero, todo ser humano, cara, aquela pessoa que não tem um sentimento desse é complicado. Eu falo que ali eu tive uma primeira frustração minha, porque eu estava esperando ali, a gente tinha um projeto de crescer na empresa, e aí eu me lembro como se fosse hoje, o meu líder chegando em mim assim, falando assim, ô Everton, infelizmente, a empresa, a gente agradece seu serviço e tal, só que você não vai participar mais dos trabalhos da Hyundai. Eu fiquei fiquei triste pra caramba, porque tinha 22 anos, me decepcionei um pouquinho, não esperava. Teve toda uma entrega, todo um trabalho. Toda uma entrega, isso. Ou de forma justa que você imaginava. Dessa forma. E aí eu me lembro também, chegando em casa, conversando com a minha mãe, com meu pai. Minha mãe e meu pai sempre me apoiando, me consolando ali. Minha mãe sempre do meu lado ali. E aí a gente passou por essa situação. Só que agora eu vou entrar num ponto importante, cara. Eu vou voltar lá para meus 14 anos de novo. Só que nos meus 14 anos eu desenvolvi uma habilidade de cortar cabelo, cara. Eu tinha 14 anos, eu tinha uma maquininha na minha bolsa que eu levava. Eu desenvolvi essa habilidade. Com 14 anos, dentro do clube, dentro ali, eu pegava a maquininha e começava a cortar cabelo dos meninos. Fazia aquela fila, eu cortando o cabelo. Não tinha nenhum curso profissionalizante, só que tava ali, já cortava, já tinha prática. 14 anos, olha só pra você ver como que é as coisas. Aos 22, eu saí da Hyundai. Eu olhei pro céu e disse, e agora, senhor? O que eu vou fazer? Eu peguei e falei para minha esposa, falei, bem, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma loja de carro. Mas como você vai abrir uma loja de carro? Você não tem dinheiro? Não, Deus vai dar a vitória aí, vamos para cima, vamos aprender como que funciona o mercado, vamos fazer uns investimentos aqui, uns investimentos ali, a gente pega um acerto aqui, a gente vai subir nesse caixa e vamos começar a vender esse carro.
Vamos começar a vender esse carro. Então, eu e minha esposa, nesse período, a gente já estava tramando, quando eu estava trabalhando na Hyundai. E aí eu peguei e comecei a pensar. Aí a gente migrou para essa área. A gente começou a comprar carro e revender. E só que a gente vendeu 2 carros só, cara. Vendeu 2 carros. O segundo carro, por isso que eu falo que Escolhe o caminho, mas Deus que direciona. Eu vou deixar outra mensagem para quem está me assistindo aqui. Não desista, persista. Não desista, persista. Não é porque aconteceu algo com você que você vai desistir da tua vida, vai se frustrar, vai se jogar dentro de um quarto. Não. Persista, não desista. E foi isso que aconteceu. Eu vendi um carro consignado. Esse carro, né, deixou na loja do cara. O cara vendeu o nosso carro e não repassou o dinheiro para nós. Perdemos na época 36 mil reais. Eu e minha esposa, que a gente já estava fazendo o giro ali. Todo o investimento. Todo o caixa que vocês tinham produzido. Mais uma decepção. Nós tivemos. Mais uma decepção. A minha esposa também, pelo fato dela ter passado por todos esses processos de perca, a perca da mãe, a perca do pai, a perca da tia, abalou um pouquinho o emocional dela. Ela acabou pegando uma depressão muito forte, mas graças a Deus que eu falo para ela que eu tava do seu lado, essa depressão não me pegou. Por isso que eu falo, a companheira ou companheiro, eu falo que Deus é perfeito nas escolhas, cara, porque colocou o equilíbrio certinho no meu relacionamento com minha esposa. A tampa da panela. Foi a tampa da panela. Sem amassar. E aí a gente falou assim, agora nós não temos nada. A gente olhava pro caixa, não tinha nada, cara, no meu caixa. Eu falei assim, você tem certeza? Não tem nada. Ela falou assim, sobrou essa quantia aqui. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu acho que eu sei cortar cabelo. Vamos fazer um curso? Foi aí então que surgiu o cabeleireiro. Foi aí que surgiu. Por isso que eu falo, o cabelo, essa profissão, ela surgiu numa hora assim de extrema urgência financeira, cara, na minha vida. Foi algo assim, que eu olhei para todos os lados, eu não via. Por isso que eu falo, Deus, ele é maravilhoso. Parece que se você não vê nada, você só vê um caminho. E aquele caminho, eu falei assim, agora, Senhor, é o Senhor que rege esse caminho. Tá nas tuas mãos. E a gente começou, fez o curso. Fizemos o curso, a minha esposa começou como designer de sobrancelha. Eu fiz aperfeiçoei um pouquinho na área da barbearia. Depois ela fez o curso de cabeleireiro auxiliar. Depois toda a área profissional ali, que resultou em torno de 1 ano ali de curso, a gente ia aprimorando. Só que, cara, e como eu sou um munícipe de Tu, sempre morei no Molon, a gente sempre fala assim, que nem você citou, a gente nunca quer sair do Molon. Só que na época as condições estavam difíceis. A gente procurava algo para alugar, a gente não tinha condições de manter. Então a gente foi procurando e não achava. A gente procurava e não cabia no nosso orçamento. E foi aí que apareceu o Jardim Brasília para nós. Cara, foi sensacional. A gente alugou uma casa no Ipiranga. Tava tudo certo, a gente mandou os móveis para lá. No último momento, a dona da casa falou assim, ó, não vou conseguir mais alugar essa casa para vocês. Aí a mulher da imobiliária falou assim, vocês não podem ficar nessa situação. Eu vou arrumar outra casa para você. E arrumou uma casa no Jardim Brasília para nós. E foi aí que a gente começou a nossa vida, cara. Na área da barbearia. Então o primeiro salão foi no Brasil. Foi. Legal. Fala pra mim um pouco assim, essa transição de barbeiro de um salão para o outro, como que você se estabeleceu, como você fez a sua carteira de clientes, porque hoje você é uma pessoa muito requisitada, a gente sabe que seu salão é bem badalado, ó, fica aí a dica, boa, ótimos cortes, fala pra mim. Cara, a gente, que nem eu falei pra você, essa vontade, esse desejo de sempre crescer, melhorar,
aprimorar, sempre avançar, nunca. Eu tenho uma frase comigo que o segredo é você nunca parar de andar. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Eu falo que a barbearia ela tá dentro de mim, ela tá sempre. Cara, depois que eu me descobri na área da barbearia, eu falo que, pô, barbearia é algo que. Sim, é a barbearia, a igreja, minha casa, minha família, Faz parte de você, faz já. parte de mim. Não é profissão. Não é profissão. Eu já tenho aquilo lá, cara, como parte de mim. Hoje, eu vou ser bem sincero nas minhas palavras. A gente precisa do dinheiro. A gente precisa dele. Só que não é a minha motivação dentro da barbearia. O dinheiro. A motivação minha ali, eu levanto de manhã, não é pra mim ganhar dinheiro. É pra mim estar ali na barbearia, com os meus clientes, com os meus amigos, conversando com eles, entendendo um pouquinho deles, passando as dores deles, passando as tristezas, passando a alegria, porque tem. Não, todo barbeiro e cabeleireiro é psicólogo também. Psicólogo. Então, assim, você olha pro cliente e fala assim, ô, e aí, velho? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, velho. Aí você vai lá e lança uma palavra pra ele de incentivo. Dentro do escopo da barbearia, É. do cabeleireiro, ele tem duas coisas que mudam o cliente. Ele chega, cortou o cabelo, bateu aquele papo, duas coisas mudam. Entrou uma ideia positiva e o visual. O cara entra assim, aí ele sai assim. Sai com a cabeça renovado, ó. Daquele. Então, eu migrei para a barbearia em 2015. Foi quando a gente falou assim, agora vamos viver disso. O início foi muito difícil, cara, vou falar a verdade para você. Não foi fácil o início. A gente passava muito apurado, mas é o que eu falo, que o segredo não desistir. Fala um pouquinho do projeto que você tem na comunidade, dentro da barbearia. E aí a gente tá com 9 anos já dentro da barbearia. E, consequentemente, cara, foi pelo nosso jeito de trabalhar, pelo fato da gente ser essa pessoa com um coração muito voltado em querer ajudar sempre o próximo, a sociedade, foi atraindo, cara. As pessoas falaram, ô Everton, eu queria aprender a cortar cabelo, quanto você cobra? Você poderia me dar um curso? Aí eu comecei a falar, caramba, meu espaço é grande, vai caber uma cadeira aqui. Ou vai caber 2 cadeiras aqui. Vai caber 3 cadeiras aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar essas pessoas. Eu vou dar uma oportunidade para ela. Eu não vou querer vender o meu conhecimento para ela. Depois você se vira. Não. Eu vou passar o meu conhecimento e eu vou dar uma oportunidade para você crescer junto conosco. Então, hoje a gente tem 4 pessoas, 4 jovens que estão ali conosco. Eu creio que eles estão motivados. Eles vêem sinceridade na minha pessoa, em querer ajudar eles. Eu tenho certeza, cara, que esse projeto que eu tenho aí nunca vai sair dentro de mim. Então, querendo ou não, é um projeto social. É um projeto social, cara, porque... Não pede nada em troca. Nada. Ainda, eu falo assim, os barbeiros que, cara, todos ali que estão ali, parece que é impressionante, todos ali eu vi potencial neles. Teve uns que são até foram meus clientes, e hoje falam, não, agora eu quero ser barbeiro, velho. É legal demais isso, então isso aí me alegra, porque querendo ou não, a gente... aquele sentimento de missão cumprida. Isso. Fiz algo. Pô, Legado, né? É legal. Porque assim, eu entendo que a pessoa, minha cliente, meu cliente ali, fala assim pra mim, não, agora eu quero ser brasileiro. Então algo chamou atenção dentro da barbearia. Sim. Então isso aí foi muito emocionante pra nós. E tanto eu como a minha esposa. Hoje a nossa barbearia, ela chama, é um estúdio, né? A gente fala Estúdio JH, que carrega as iniciais dos nossos nomes, né? Minha esposa Jéssica e eu, H de Everton. Então a gente carrega, e é até interessante que quando eu migrei para venda de carro, a gente colocou JH Motors. Então esse JH sempre acompanha os nossos empreendimentos. Todos os projetos a gente coloca JH. Então se alguém tem alguma dúvida sobre o JH, tá aí, Jéssica e Everton. E as iniciais do nome. Então, com o tempo, a gente foi... cara,
foi brotando esse desejo, essa vontade. Até que, agora eu vou falar um pouquinho o que aconteceu, que de 2019 a 2021, a gente foi passando pelo... A gente estava na nossa barbearia. É bom a gente... Porque tem momentos que marca a nossa vida. Tem momentos que marca. Então, quando marca, a gente tem que falar, né, irmãos? Então, é assim, toda vez que eu sou um palestrante, um ministro da palavra na minha congregação, na nossa congregação, e a gente sempre fala o nosso testemunho de vida. E 2021, a gente passou por um período crítico, complicado, aonde a Covid-19 se apresentou para nós. Só que ela se apresentou de uma maneira aonde ela não pediu licença. Ela não falou assim, não vou pedir licença, vou entrar. Não, ela simplesmente chegou chegando. Com os dois pés na porta. E a gente não estávamos preparados por esse impacto social. Foi uma crise mundial. E em 2021, até então a gente trabalhando, como a gente somos autônomos, a gente, cara, é difícil a gente fechar nosso estabelecimento e deixar de honrar os nossos compromissos. E eu até comentei com a minha esposa, falei, amor, e agora o que a gente faz? A gente trabalha, a gente tem que honrar alguns compromissos. Falei, vamos trabalhar. A gente viu aquela onda de empreendedores autônomos falando, não, a gente tem que trabalhar, cara. Senão a gente não pode parar, a máquina não pode parar. O auxílio que vinha, a gente não conseguiu. E não dava para se manter. Não dava para se manter. A gente já tinha um planejamento, não dava para se manter. E aí a gente continuou trabalhando, nós estávamos na linha de frente. A gente tomava todos os cuidados cabíveis na situação, mas mesmo assim a gente contraiu o vírus. E nisso, a minha família, o meu pai e minha mãe, eles não estavam presentes aqui na região de Santa Bárbara do Oeste. Por isso que eu falo, eu tenho um amor muito grande por Parapuã, eu tenho um grande carinho por essa cidade, tenho familiar lá. Todos moram. A minha família, assim, por parte materna, moram todos lá. E assim, aí os meus pais foram para lá para se evitar desse grande cenário. Eu falei assim, eu vou me esconder um pouquinho ali. E aí, numa conversa por telefone, a minha mãe em junho de 2021, ela ligou para mim e ela falou assim, Everton, fale uma coisa para minha mãe, tá um pouquinho com medo, desesperada. Essa situação tá preocupante, mas fala assim, fala pra mãe se a mãe, como é que tá aí? Falei assim, olha mãe, o cenário tá a mesma coisa, até então não tinha vacina ainda, as pessoas estavam preocupadas com a vacina pra se prevenir, né? Para imunizar, pra nos proteger. E eu falei assim, olha mãe, tá assim, assim, assim. Não, então a mãe vai chegar aí e tal, resolver algumas coisinhas, mas nem vou levar as coisas que estão aqui só pra resolver isso aí. E aí nessa eu contraí o vírus, fiquei um pouquinho ruim, um pouquinho mal. Mas nada assim alarmante? Nada. Eu fiquei um dia no hospital, fiquei um pouquinho mal sim. Deu uma falta de ar, não conseguia me movimentar. E todos ficaram preocupados, minha esposa preocupada. E aí, conversando com a minha mãe normal, meu pai, tranquilo. Só que, cara... Por isso que eu falo, ela veio com as duas pernas na porta, cara. Com os dois pés. Eu saí tive alta. Quando eu tive alta, um dia depois da alta, meu pai desmaiou de repente. E teve que levar ele urgentemente para o hospital. Chegou lá, fizeram uma bateria de exames e constatou que meu pai estava com 90% do pulmão já comprometido com o vírus. Aí foi aquele caos na família, todo mundo preocupado. Eu, particularmente, não sabia nem para onde que eu ia. A gente via todo mundo morrendo. Falei assim, agora, meu Deus do céu, e agora, Senhor? E agora? As igrejas fechadas. A gente tinha único acesso com Deus, era como é, né? Como o Senhor nos ensinou. Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto.
E a gente orando, Senhor, Senhor, tenha de misericórdia. E aí chegou um tempo que meu pai, a médica nos orientando, falou assim, ó, seu pai tá legal, seu pai tá bem. Seu pai tá bem, Everton. Mas ainda a gente tá tendo segurando ele um pouquinho. Minha mãe, ali de boa. Cara, uma semana que meu pai tava no hospital. Uma semana. A minha mãe ficou ruim. Só que ela colocou na cabeça dela que ela falou assim que, olha, eu acho que a mãe foi acometida pelo vírus, só que tá no final já. Porque seu pai pegou, consequentemente eu peguei também. E aí ela pegou e começou a sentir muito mal mesmo. Aquele, quando a gente pegava o oxímetro dela, tava dando 89, 88. Ela falou assim, não tá normal, mãe. Você falou, Tá baixo. já tá baixa. Você falou, não, eu tô bem, tô finalizando já, tá no fim já. Tá dando os dias já. E aí, beleza. Passou esse dia, a gente sobre cuidados, né, nosso. Ela pegou, fui pra minha casa e como eu tava precisando, vamos voltar para a área financeira, a gente tava precisando do dinheiro, eu comecei a trabalhar novamente, cara. No domingo, pô, não tinha outra escolha. Falei, vou abrir no domingo. E aí, a gente recebeu a notícia, minha irmã falou assim, Everton, a mãe tá muito ruim, eu vou levar ela no médico. A gente levou ela no médico, quando chegou lá, fizeram a bateria de exame e já estava com 100% do pulmão comprometido. 100%? 100% do pulmão comprometido. Eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E agora, Senhor? E agora, Jesus? Tiveram que fazer uma gasometria nela. Quando fui fazer a gasometria, a saturação dela estava 40. Menos 50%. Extremamente Preocupante. Falou assim, olha, não tem outra escolha. A gente vai ter que entubar ela. E aí entubou, cara. Eu não saí do hospital em nenhum momento. Ficamos ali. Ali eu não sentia frio, não sentia fome, não sentia nada. Só queria que a minha mãe saísse dali bem. Aí a médica falou, vai pra casa. Vai pra casa, vai pra casa. Minha irmã não queria sair dali. Aí eu vim pra casa, não consegui dormir. Mas 10 horas da manhã, do dia 4 de julho de 2021, veio a notícia que a gente não queria ouvir. Essa notícia, a gente nunca está preparado para ouvir ela. E foi mais uma decepção que eu tive na minha vida, que eu falei assim, agora, Senhor, o que eu vou fazer sem a minha mãe, sem os cuidados da minha mãe, sem o apoio da minha mãe? E meu pai estava internado ainda, nem sabia que a minha mãe tinha falecido. Foi mais triste ainda foi quando a gente foi dar notícia para ele que ele tinha perdido a esposa, que estava junto desde os 28 anos que eles estavam juntos. Quando a minha mãe conheceu meu pai, ela tinha 13 anos. Nossa, era uma criança. Uma criança, eles eram crentes. E eles oraram a religião ali, eles puseram assim que eles não poderiam ter contato, eles oravam a Deus para que fosse a confirmação ali. Aí com 16 anos ela foi emancipada e casaram. Minha mãe casou com 16 anos e teve eu com 17 anos, muito jovem. E minha mãe morreu muito jovem. Quando minha mãe faleceu, ela tinha 46 anos. Muito nova. Oh, muito obrigado. E hoje eu tô nesse podcast e hoje está fazendo 3 anos que a minha mãe faleceu, cara. Nessa data de hoje. Recente. É, bem recente. E aí, eu falei, perdi minha mãe, falei, e agora, Senhor? Dá aquele pá, o que eu faço? Onde eu vou olhar? Não sei nem pra onde Para olhar. onde eu vou, Senhor? Tô igual o salmista, para onde eu irei da tua face, Senhor? Aí o Senhor fala assim, eu falei, quando eu questionei, porque a gente questiona o porquê, por que aconteceu, aí o Senhor falou comigo fortemente no meu coração,
que ele estava me preparando. Estava me preparando e para mim ter confiança nele, que ele, assim, mediante toda aquela situação, ele ia suprir todo o vazio que estava dentro do meu coração. E aí aquilo foi me conformando, eu fui entendendo os propósitos de Deus, por isso que eu falo, a gente trama um caminho, mas é sempre o Senhor que direciona os nossos passos. Então, toda a atitude de Deus, toda a ação de Deus, quando é de Deus, ele se responsabiliza. Pode o vento que for, ainda a gente está nos cuidados dele. E foi isso. A partir daquele momento, eu vi a mão de Deus cuidando de mim, de toda a minha família. Que eu cheguei assim e falei assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero poder ajudar mais. Eu quero poder contribuir mais. Independente de raça, independente de qualquer coisa. Eu quero contribuir da mesma forma que o Senhor veio. Tanto para os pecadores como para os salvos. Da mesma forma que o Senhor Jesus. Eu quero seguir o seu modelo. Um modelo de servo, de servidão. Então, aquilo, o Senhor colocou aquela motivação dentro de mim. E eu comecei a entender acerca da política. A política, ela sempre esteve em nosso meio. A política. Seja dentro do escopo religioso. Seja em todo lugar existe uma política. Futebol, sim. No ambiente de futebol. E aí eu comecei a extrair ideias. Eu comecei a procurar situações que eu poderia fazer isso. E eu comecei a trazer essas situações a qual, de uma maneira que eu pudesse ajudar as pessoas em áreas que eu tinha êxito, conhecimento. Foi na barbearia que eu tinha conhecimento. Foi numa ação social, onde a gente ia no lar dos velhinhos cortar um cabelo, ajudar eles. No próprio futebol. Então, literalmente eu falo assim, o Everton, ele tá querendo alguma coisa na política, caiu de paraquedas, não. Eu já tenho uma opinião formada. Tinha um chamado. Eu sentia a vontade de servir e eu falei assim, não, eu me sinto capacitado para exercer essa função. E eu creio que, falando um pouquinho das experiências que eu tive, as pessoas que estão me assistindo podem ver que eu contei um pouquinho, eu já tive diversas experiências. Mas lembrando aquela palavra, desistir nunca esteve no meu conceito. Perfeito, Everton, eu não quero cortar seu raciocínio, mas o telespectador também gostaria de saber, até eu, para deixar um pouco aliviado. E seu pai? Seu pai também? Com certeza, irmão. Porque você fala que tá internado, recebeu a notícia da sua mãe. E aí não deu meu pai? né? A gente tá até um pouco preocupado. Jurandir Grigoli. Jurandir Grigoli. Eu tenho certeza que você já viu meu pai andando nas ruas do Molon. Jurandir Grigoli. O homem que vende os pão de mel, que vende os bolo de pote, lanchinho natural. Tô dando a propaganda dele de graça, hein? Suco natural. Jurandir Grigoli. Esse não tem um que não conhece, mano. Molon. Que alguém for saber, esse aqui é o Jurandir Grigoli. Já viu? Quem não viu, rapaz? O Jurandir desce do carro com as caixinhas vermelhas. Tá bem. Tá crente. Entendeu? Tá vendendo doce ainda, tá? Tá vendendo doce. E meu pai é uma benção na minha vida, cara. Meu pai é uma benção. Tá comigo, apoiou todas as minhas decisões. Eu aprendo muito com meu pai, cara. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Um carinho muito grande por ele. Eu quero ver meu pai muito feliz.
E, cara, meu pai é sensacional. Tá dentro dos mandamentos da palavra, Sim, né? sim. Honrar pai e mãe. Honrar pai e Quando mãe. você tem um pai assim que você fala, não, esse cara é o meu herói, me brilha os olhos, Eu você tenho. acaba tendo isso, por Eu, exemplo, no ó, seu projeto do futebol, quando você tá com a criançada, você fala, cara, não de ser uma figura paterna, mas de ser um exemplo. sim. Na verdade, eu ia entrar nessa questão, né? Você também carrega uma sigla, né? JH no esporte. JH Sports. JH. Social, você É. pode Vamos falar assim, cara. E daí a gente já engloba social, da barbearia. Que também Sim. tem aí, né? O esporte nosso ali, que nem eu falei pra você, eu faço coisas que sempre esteve na minha naturalidade, coisas que eu já vivi, que eu já vivenciei. Então, cara, futebol, a gente tem um projeto aqui na quadra do Molon aqui, próximo ao campo, todas as segunda-feira, 4 horas da. Maurão é integrante? O Maurão é integrante, o Maurão. Abraço pro Maurão. Daniel Oliveira, tá? Daniel Oliveira, meu grande amigo, também comprou essa ideia nossa, tá com a gente ali. Um abraço pro Daniel, um abraço pro Mauro, cara. O Mauro é nota 1000 também, comprou nossa ideia. Tem também, a gente tá às segundas-feiras ali, por quê? Eu abdiquei do meu lazer, porque segunda-feira é minha folga, cara, da barbearia. Segunda-feira eu poderia estar com a minha esposa, Tá passeando. tá passeando, mas eu abdiquei tudo isso aí, cara, pra mim tá ali naquele projeto, cara. E qual que é o intuito do projeto? Formar jogadores? O intuito do projeto, cara, é formação de caráter, formação de atleta, todo o conhecimento, experiência que a gente teve no futebol. Você quer passar Eu quero transmitir por eles os erros que eu cometi, para que eles não venham a cometer. Querendo ou não, a gente vê um alto índice do celular hoje. Hoje você vê criança só em celular. Cara, tirar eles um pouco da tirar um pouquinho disso aí. Das ruas, né? Da droga. Da droga. Isso, então a gente dá essa oportunidade para eles. Cara, e querendo ou não, até pra saúde. É interessante. Sim, sim. Quantos atletas já fazem parte do projeto? Cara, a gente tá com mais de 40 atletas. Mas há quanto tempo vocês já fazem esse projeto? A gente começou em novembro de 2023. Tem pouco tempo aí, mas... E aí também, vale lembrar também, o Vinícius, do Desenvolvendo Talentos. Um abraço pro Vinícius também, meu amigo. Ele, quando surgiu essa vontade, esse desejo de querer contribuir de alguma forma com os meninos, porque o Vinícius, ele tem um projeto social também ali, desenvolvendo talentos ali no Molon. E aí eu tenho uma participação de uma forma assim, não tão ativa por conta das correrias nossas, mas eu fico muito nos bastidores ali, ajudando ele, auxiliando de alguma forma e tentando trazer melhorias, tentando trazer alguma coisa para eles ali. Então eu falei assim, Vinícius, você aceita a minha ajuda? Ele falou, não, Everton, a gente está precisando de pessoas que queiram ajudar. E aí a gente, como o Vinícius está no campo, a maioria dos meninos dali está no projeto de quadra. E o Vinícius é um jovem muito atarefado, um excelente profissional na educação física, tem um trabalho invejável aí, o cara é top, é nota 1000 também no que ele faz com êxito, e assim, acaba sobrecarregando ele na questão de, por exemplo, a gente quer gerar uma motivação, deixar o negócio mais competitivo, então o nosso projeto, eles participam de campeonatos regionais aqui, municipais, eles estão ativos pela Secretaria de Esportes da SEMI. Então eu falei assim, vou vincular eles na quadra também. Então eu falo assim, Vinícius, vocês ficam no campo aí e a gente fica na quadra. E como a gente tem muito conhecimento externo aí, de olheiro, captadores de atleta, a gente sempre está trazendo, cara, esses captadores para estar olhando os meninos aí. Então o projeto nosso tem esse intuito de formação de jogadores. Tanto é que eu já fiz uma avaliação aqui no campo do Molon, onde eu trouxe 2 amigos, um captador da Ferroviária de Araraquara e a outra de Olambra, Maccabi de Olambra. E nós tivemos 8 atletas aprovados naquela primeira fase, e quando eles foram para o Peneirão, foram para a etapa no clube já, e já temos
do projeto ali, tanto do Vinícius, que participa do projeto do Vinícius e participa do projeto JH, foi aprovado, cara. Tá lá no Maccabi já. Um garoto de 12 anos. Que é um fruto, né? É um fruto. Então, assim, isso aí nos alegra ainda mais. Recompensa. Recompensa. Traz aquele sentimento que tá valendo a pena todo o esforço. Sim, perfeito. E agora a gente entra na questão do Everton, né? Da política, né? Você disse que, pelo que eu pude compreender, desenvolve-se um desejo de fazer algo, né, para a sociedade, uma vez que você já faz através dos seus projetos sociais. Sim. Mas agora é a hora de buscar mais ferramentas e mais alternativas, de uma certa maneira mais força, né? Mais poder de E a ação. força está ali dentro, né? Até de uma câmera, onde você pode ter uma legal. representatividade, né? Sim. Uma colheita maior, Sim. desviando assim, ferramentas de lá, recursos de lá, para ter o projeto ou para o próprio município, né? Sim. Em geral, né? Então, Como inicia essa... aí eu sou uma pessoa assim. Eu sempre, como a gente tem muito contato com o público, a gente fala muito com o público, e a gente sempre esteve envolvidos em algumas situações de melhoria pela própria, vamos falar assim, a gente sempre procura deixar o quintal da nossa casa bonito, né, cara? Com certeza. Bem agradável. Então, todas as vezes a gente, por essa força que a gente tem, por esse espírito de liderança, por essa gana de sempre, não, você não consegue, eu vou lá tentar por você, então. As pessoas foram identificando isso em nós e sempre falavam para nós, nossa, você tem um grande potencial, cara. Você tem um grande potencial nisso, um grande potencial naquilo, você leva jeito para a situação. E a gente sempre quer ouvir isso de alguém. E um elogio, né? fala assim, então eu acho que agora é a hora. A gente sempre teve atuante nesse cenário. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de leituras. Sempre gostei de leituras. Hoje eu sou um co-pastor na Assembleia de Deus. Sempre tive participativo em reuniões do ministério. Sempre fui atuante na igreja. E assim, que eu falo, a nossa igreja ali, a gente sempre se preocupa em deixar sempre a casa organizada, o lugar bonito para as pessoas se sentirem confortável. E a gente sempre foi proativo nisso, dedicado. A gente nunca esperou ninguém falar para a gente fazer. A gente, iniciativa mesmo. Sempre tivemos iniciativa. E aí eu conversei com a minha esposa e falei, Jéssica, eu tô com esse desejo e essa vontade, você me apoia? Ela olhou para mim e falou assim, eu te apoio. Foi rápido, irmão. Minha esposa, ela sempre me apoiou. E como você falou, eu achei como na representatividade, ser um representante das pessoas que acreditam em mim, das pessoas que depositaram essa confiança em mim, eu me vi eu me vi assim preparado para me lançar minha pré-candidatura. Você é pré-candidato? Hoje eu sou pré-candidato a vereador pelo nosso município Santa Bárbara do Oeste. Eu venho pelo Podemos. Pelo Partido Podemos, que tem e o Podemos, ele tem como a presidente nossa Renata Abreu, nossa presidente. Ela é deputada federal. Santa Bárbara do Oeste foi a segunda cidade que ela obteve mais voto como deputada de primeiro mandato. Olha. Ela teve mais voto. Foi. Então ela tem um carinho muito grande por Santa Bárbara do Oeste. A primeira cidade que ela teve mais votação foi São Paulo. A segunda foi Santa Bárbara do Oeste. A nossa deputada Renata Abreu, ela já trouxe mais de 8 milhões de emenda para Santa Bárbara do Oeste. Isso aí é realidade.
tem números, Site de transparência. tem certo, isso, mais de 8 milhões que ela já mandou por emenda em Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente avalia todo esse cenário, a gente avalia, tipo assim, como que eu posso dizer para você, o caminho, se ele é fácil, se ele é difícil, se ele tem total acesso, se como que é. Então, eu vi uma certa facilidade na escolha desse partido. O coordenador estadual também é o Adegas Júnior, do Molon. Eu acho que muita gente conhece o Adegas Júnior. Conhecemos. Ele que foi o que abriu as portas para mim. A gente teve outras procuras, mas eu me senti mais assim acolhedor e à vontade, não que os outros não sejam, mas assim que eu vi mais oportunidade de exercer as minhas pautas, os meus certos interesses, foi com as ferramentas que esse partido me ofereceram. E quais seriam essas pausas, se você quer pôr em Cara, prática? eu falo a verdade pra você, eu sou um cara assim bem transparente, eu como um pré-candidato a vereador. Santa Bárbara do Oeste, a gente tem que ser sincero, uma cidade, hoje, graças a Deus, é uma cidade com quase ou 200 mil habitantes. A gente já tem uma média de 200 mil habitantes na nossa cidade. E, assim, a gente vê um crescimento muito grande. A gente vê que há possibilidade de expansão maior, tem muitas áreas que dá para ser construídas ainda. Então eu vi essa oportunidade que a gente, é que nem eu falo, eu vou voltar um pouquinho desde o início, eu sempre olhei para o lugar que as mesmas pessoas estavam olhando, cara. Mas o que chama, o que assim, eu vejo sempre uma oportunidade naquele lugar. Então eu procuro sempre fazer alguma coisa. E o Podemos hoje, assim, como eu tenho muito contato com as pessoas, a gente vê um cenário. Hoje, quem que não quer melhorar sua cidade se a gente for pautar colocar 3 opções aí? Eu creio que a saúde sempre vem em primeiro lugar. Saúde vem sempre em primeiro lugar. A segurança, ela tem que estar sempre. A segurança, a educação, tem que estar sempre. São os 3 pilares da Os 3 sociedade. pilares, cara. E o lazer nosso, hoje, a gente, sim, a gente, pô, trabalhamos legal, pô, final de semana com os filhos, família, aí entra o lazer. Hoje eu acho assim, eu não acho correto, posso dizer assim, no meu ponto de vista, uma pessoa, pô, eu acho que ela não tem um entendimento legal nessa área, falar assim, eu defendo mais, tem gente que defende, eu defendo o lazer, cara, eu gosto do lazer, pra mim tá bom. Eu não, hoje a gente tem muito contato com as pessoas e vê essa possibilidade de melhoria na área da saúde. Vê melhoria na saúde. Tá bom assim? Tem pessoas que vai falar, pra mim tá bom, cara. Não fica doente. Mas, pô, tem um meu vizinho que é idoso. Tem uma pessoa que necessita de cuidados médicos, que precisa de um auxílio. E você vê a pessoas passando por certas situações e cabe assim, dava para melhorar. Então, eu, no meu ponto de vista, cara, eu tô sendo sincero e transparente para as pessoas que estão me ouvindo. Como eu tive essa experiência na qual a gente passou pelo processo de Covid, aquela, assim... E sua família usou o hospital público? Eu usei o hospital público, eu usei. A minha mãe e meu pai, eles tinham convênio, tinha um convênio médico e eu usei. Cara, naquela situação ali eu precisei usar. Então a gente olhou ali aquela correria, aquela alta demanda. Hoje o que está acontecendo na área da saúde é a alta demanda. Tem uma alta demanda. Então a gente tem que estar sempre. O déficit precisa ser suprido. Tem um déficit que precisa ser suprido ali. Então você vai olhar mais para a saúde. Vou defender essa bandeira aí, cara. A área da saúde. Os 3 pilares, você vai dar ênfase na saúde, no caso. Cara, eu vou falar a verdade pra você. Hoje, não menosprezando quem faça. Cara. Eu creio assim, pô, legal, mano, você tampou um buraco.
Pô, legal você fazer uma faixa de pedestre na rua. Pô, facilitou o Área de acesso. lazer. Uma área de lazer. Eu vou colocar um negócio ali na prata, tá faltando uma poda de uma árvore ali. Isso aí, cara. É Essa assim. manutenção você acha interessante. Mas Essa manutenção. Essa manutenção Uma é. reunião discutir isso daí. Sim, a gente colocou Essa isso. falta, eu acho que é muito investimento para a área do lazer, É, muito recurso isso. Destinado a essa área. destinado, É. focado e muitas coisas que necessitam, sim, né? Sim, tem prioridades que precisa. Você falou uma coisa que eu peguei que eu queria falar um pouco. Você falou sobre o tamanho de Santa Bárbara, da população. Você pensa na área da urbanização, Pô, legal, velho. de casas populares, alguma coisa nesse Pô, sentido? legal, mano, legal. É muito interessante isso aí. Muito interessante, Porque porque em território a gente tem a bastante espaço gente para crescer, tem, como eu cara. estava falando. Tem muito espaço. Tem muito Já espaço. acelerou, né? A gente, sabe, é bom a gente entrar nesse assunto, muito importante, cara. Porque assim, ó, tudo bem que o reconhecimento não é privada, né? Eu vou citar que aconteceu recentemente, a festa do peão de americana, mas é uma festa privada. Mas, por exemplo, se a gente vai para o interior de São Paulo, as pessoas elas vão falar assim, tem um certo preconceito. Não, vão dizer assim, que tem. Eu particularmente, eu falo que eu sou natural, vamos falar assim, eu sou barbarense, cara. Não, sou barbarense, sou de Santa Bárbara do Oeste, cara. Sou de Santa Bárbara do Oeste. Mas algumas pessoas, por exemplo, começa a falar cidade vizinha. Americana, Moro em Americana, velho. Mas por quê? Você não sabe a festa do peão lá? da referência. Da referência. E aí eu tava até comentando com a minha esposa, cara, é uma cidade que tá se elitizando ainda mais. A gente viabilizar Santa Bárbara do Oeste como uma referência. Na verdade, hoje eu fui fazer um orçamento em Piracicaba e vinha com o engenheiro do carro, e a gente chegou a comentar isso, porque se você está em Piracicaba e você vai se aproximando de Santa Bárbara do Oeste, vamos supor que você vem pela SP. Sim, Você vai passar por dentro de Santa Bárbara do Oeste, depois de Piracicaba você já acessa Santa Bárbara, para chegar em Americana. E as placas indicam Americana. americana. Não tem Santa Bárbara do Não, Oeste. isso aí É bem interessante. Entendeu? Que já é além, uma cidade posterior. Você entendeu? E a gente estava discutindo a respeito disso daí. Você vê a desvalorização. Eu acho que o crescimento de Americana, na questão Sim. polo têxtil, há décadas atrás, essa grande visibilidade ofuscou Santa Bárbara. E eu acredito que está na hora de Santa Bárbara retomar seu brilho. Com Mas, na verdade, eu acho que é um pouco o Everton disse, a questão do morador que reside no município de Santa Bárbara do Oeste, colocar como referência americana. E aí você dá ênfase a uma cidade e você acaba, por exemplo, o Barbarense tem que tomar esse brilho pro eu sou de coração. Santa Bárbara do Não, Oeste. sim, eu sempre falei. Conhece a Americana? Então, do lado tem Santa Bárbara do Oeste. Né? Eu sou barbarense. Eu Americana veio de Santa Bárbara. Você né? Sim. lembrar que existe um Sim, município de Santa então Bárbara. a gente vê essas possibilidades, cara. A gente vê possibilidade de melhorias, a infraestrutura. Pô, que nem você falou sobre a urbanização aí. Dá pra fazer muita coisa em Santa Bárbara do Oeste. Só que, cara, é o que eu tento fazer. Quando eu falei assim, eu me sinto. A minha hora chegou. Eu me vi capaz disso. Que eu falei pra minha esposa que eu tenho sempre. Hoje a minha empresa, a gente tem. Na barbearia, a gente tem 7 colaboradores. Na empresa, 7 colaboradores ali. Pô, eu comecei eu e minha esposa, nós já estamos com 7. Tá crescendo, Estamos crescendo e não para, irmão. A gente vê que a gente sempre tentando coisa nova, sempre. Tá crescendo. E quem me vê sabe isso aí. Sabe que as pessoas que estão me assistindo sabem dessa forma de trabalhar. Que eu sou uma pessoa inconformada. Eu nunca me conformo com a situação que tá. Eu sempre procuro. Aonde eu ver um espaço para melhorar, eu vou lá e. Então eu me coloquei à disposição da população do município de Santa Bárbara do Oeste, que eu falei assim, vou lançar minha pré-candidatura com esse intuito, valorizar ainda mais a nossa Santa Bárbara do Oeste, procurar melhorar vamos falar assim, esse tripé aí, essas áreas que precisa de uma fiscalização, uns déficits, né?
ela precisa de uma fiscalização maior. Que é um dos papéis do vereador. O papel do vereador e essa fiscalização. Aí você tipo assim, eu sou daquela pessoa, irmão, sou do corpo a corpo. Tédio a tédio, irmão. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar. As pessoas falam que às vezes eu até falo demais, mas eu gosto de entender. Eu gosto de entender o que a pessoa tá sentindo. Eu quero saber o que ela. Então, você não vai conseguir saber isso se você ficar fechado numa sala. Você fica no gabinete e deixa o assessor lá pra... Não, o assessor ele tá ali sim pra te apoiar. Da mesma forma que eu sou co-pastor na igreja, na minha igreja Assembleia de Deus, que eu tô ali, eu sou um co-pastor, porque eu auxilio o meu pastor, eu ajudo ele a pensar, eu ajudo ele a fazer as coisas, eu divido a carga com ele. Então, eu creio que há um grande problema na nossa cidade, cara, com uma alta demanda dessa, é muita coisa, cara, para fazer. Se você for deixando, meu irmão, vai virando aquela bola de neve, o tempo vai passando e no último ano você não vai conseguir fazer nada. E aí, eu vou falar para você, o assunto tá delicioso, mas nós estamos chegando quase na conclusão. Já acabou? Nossos 80 minutos, rapaz, 75 minutos já. Vamos marcar um segundo, episódio 2. Episódio 2 aí. As pessoas pedindo pede aí, porque... Gostaria então que você fizesse suas considerações finais, fique à vontade. Também não fique preso a tempo, 80 minutos para a gente é um formato que a gente traz, mas sempre acaba recebendo. Então, fique à vontade. Olha, então eu quero... Sim, não, eu vou agradecer, cara, o trabalho desse podcast 80 Minutos, que cedeu essa oportunidade para nós falar um pouquinho de nós. Isso aí para mim vai ter uma importância muito grande, cara. Eu sempre friso que as pessoas que nos estenderam a mão, a gente tenta sempre ser recíproco. Então, isso aqui que vocês estão fazendo agora, para mim é de suma importância, dando essa visibilidade para as pessoas de uma forma assim notória. Então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês pela essa oportunidade. Também quero falar também sobre a minha pré-candidatura. Eu estou muito feliz, muito animado, muito empolgante com isso, com essa situação. Muito pé no chão também. Tenho o apoio da minha família, tenho o apoio da minha esposa. Eu sei aonde eu estou entrando, eu sei o terreno que eu quero pisar. Então, o que eu quero passar para vocês é uma coisa: confiança, transparência, honestidade, caráter. Para quem me conhece sabe que eu tenho essa índole, sabe dessa capacidade que eu tenho. Passei para vocês minhas experiências. Então, eu vou resumir em poucas palavras. Mais ou menos assim, meus agradecimentos. Agradecer a todos, a minha empresa, meus colaboradores que estão ali com a gente, dia a dia, aos nossos clientes também, as pessoas que nos deram apoio, a família, a todos os integrantes do projeto, a todas as pessoas que estão do nosso lado. Se eu for citar nomes aqui, vai dobrar o tempo ali, cara, e não vai dar para citar os nomes. Tem um cliente especial. O tal do José Lucas. Um abraço, Lucas. Um tal do José Lucas, rapaz. Aquele lá é especial. Aquele rapaz lá é fera. Um abraço pro Lucas. Meu amigo, um amigo que conheceu desde o início, cara. Desde o começo. Acompanhou desde a época do futebol. O Lucas. Então é assim, cara. A gente tem muitos amigos, cara. A gente tem uma comunhão que eu falo sempre a verdade. A gente não faz acepção de pessoas. Para mim, eu trato as pessoas da mesma maneira, para mim, e eu sou assim, eu sou carismático, eu sei aquilo que Deus me vocacionou, e eu tento o máximo, como Paulo diz, ser o imitador dele como ele foi de Cristo. Então, esse sou o Everton, cara. Foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer foi meu. O seu gabinete, ele fica, então, por exemplo, seu gabinete de candidatura é localizado hoje no seu salão. Vamos por assim. Se as pessoas quiserem conversar com você, conhecer mais, entender seu projeto, é no salão que te encontra, é isso? O nosso salão, eu já preparei lá, tem um gabinete especial, com café, todo o atendimento. Se você quiser, se você tiver o interesse de querer saber mais do nosso projeto, saber mais, se tiver a confiança
em deixar nós poder te ajudar de alguma forma, nosso salão está de portas abertas. Ali na Nazaré Paulista, Rua Nazaré Paulista, 356, Jardim Brasília. Ou se não, que é um ponto importante, Ângela Carolina Campari Pace, porque ali a rua tem dois nomes. Do lado de cima e de baixo. Minha mãe morou nessa rua. Olha lá, pronto. E é isso aí. Tamo junto, galera. É isso aí, pessoal. Vamos com o Everton aqui. Vamos finalizar então o nosso programa. Se você quiser conhecer o Everton, acabou de falar para você o endereço do gabinete dele ali. Quiser fazer um corte de cabelo também, que ele reside em Brasília ali. Aproveitando esse espaço também, eu quero fazer um merchan. Sei que tem um barbeiro aqui, mas também a gente tem um patrocinador do canal aí, do grupo, né? Que é a Belos Cortes, ok? Que é o de Tavares aqui do Jardim Molon. E a gente tá aí com uma promoção legal para vocês, ok? Aquele que assistiu o programa e coletar, captar a palavra-chave que é bigode, e chegar lá na barbearia e falar a palavra bigode, você ganha 10% aí de desconto no corte de cabelo. Ok? O endereço vai estar aqui embaixo, a localização, você pode estar dando um pulo lá. Quem mora no Brasil também pode cortar. Isso aí, cara. Aí, entendeu? Nossos parceiros. Somos todos parceiros. Quer um bigode desse? Belos cortes. É isso aí. Beleza. Abraço. Se aí, Kaique. Vamos lá, galera. Se vocês quiserem mais conteúdo como este, apoie o nosso canal. O Pix vai estar aqui. Deixe nos comentários, compartilhe o nosso conteúdo. Abraço, até a próxima. Tamo junto.